uma fibromialgia. Tem sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas? Se você pegar um livro de patologia, tem lá a descrição de todos os sinais e sintomas da fibromialgia, desde dores, assim como substâncias que estão ali, parte hormonal, parte bioquímica, tem todo o descritivo do que acontece com uma pessoa que tem fibromialgia. Começa aqui, vai ali, tem todo o passo a passo. Porém, todos esses dados, essas informações, são sinais e sintomas. Por quê? Porque quando você vai procurar qual a causa da fibromialgia, qual é a causa da fibromialgia? Acho que nem assim, eu que estou inventando essa sigla, tá? Qual é a causa da fibromialgia? É indefinido ou indeterminado ou é idiopático. Isso quer dizer que a causa não é conhecida. Resumindo tudo isso, a causa não é conhecida. Se a causa não é conhecida, qual é o único tratamento possível? Claro que é o tratamento para sinais e sintomas, porque sabe-se quais são os sinais e sintomas. Se você pegar a descrição de sinais e sintomas de tudo que acontece para descrever a fibromialgia, você vai ter lá, em qualquer livro de patologia ou até em qualquer site um pouco mais sério falando sobre a fibromialgia, vai estar lá, sinais e sintomas, mas procure a causa. Vai falar que é isso, vai falar que é aquilo, mas daí você pergunta, tá, a fibromialgia é devido, vamos dizer assim, a uso excessivo do braço. Vamos pegar já se a fibromialgia é no braço. Mas eu não faço uso excessivo, e daí? Então não é, então vamos pegar outra coisa, entendeu? Não é indefinido, é indeterminado. Por quê? Porque pode ser como pode não ser, para aquela pessoa é, para aquela outra pessoa não é. Então, a causa realmente ela é indeterminada, ela é indefinida, depende de pessoa para pessoa. E agora, como que eu vou tratar essa causa que eu não sei? Isto é pela nossa medicina, né? Se a gente for pensar aqui, isso acontece, né? Nas ciências, vamos colocar ciências médicas, e aqui envolve todas as nossas ciências médicas ocidentais e tal. Vamos só dividir aqui, né? Ciências médicas ocidentais é essa medicina que a gente conhece e tal. A ciência, a acupuntura está lá na medicina chinesa. Então, seria a medicina chinesa e a medicina simplesmente. Muitos falam medicina ocidental. Eu não gosto desse ocidental, porque também existe a mesma medicina lá na China, lá no Japão, lá na Coreia, em todo lugar do Oriente, existe também a medicina, certo? Então, ela não é só do Ocidente, ela é mundial. Então, seria a medicina mundial. Sendo que nós estamos falando de medicina chinesa, bem restrito à medicina chinesa. Então, seria a medicina e a acupuntura, que está dentro da medicina chinesa. Ok. Então, todas as ciências médicas vão chegar nessa conclusão, e isso quer dizer que o tratamento vai ser para os sinais e sintomas. Isso pela medicina. Aí, essa pessoinha que está ali com fibromialgia, ela vem com o seu diagnóstico médico dizendo que tem fibromialgia, já está nesse grau, já está acometendo tais coisas e tarará, tarará. Você, acupunturista, pega e deve realmente pegar esse diagnóstico médico, totalmente descritivo, com imagens, né? Exames e tarari, tarará, tudo certinho, peguei o diagnóstico médico, ok, eu sei qual é a sua fibromialgia, o que está acontecendo, quais são os níveis, o que está afetando, piriri, parará. Tecidos afetados, como eles estão sendo afetados, ok, eu sei agora, pelo olhar da medicina, qual é o diagnóstico. Isso não impede agora de você realizar o diagnóstico da acupuntura. Porque você tem que fazer o diagnóstico da acupuntura. Para quê? Porque na acupuntura a gente tem um caminho para encontrar a causa.
Você tem um caminho para encontrar a causa. Agora, quem vai encontrar essa causa? É quem sabe fazer o diagnóstico da acupuntura. Se eu sei o diagnóstico, eu sei encontrar esse caminho. Ah, é facinho? Se você sabe o diagnóstico, é facinho encontrar o caminho. Se você não sabe o diagnóstico, não é facinho de encontrar esse caminho. Simples assim. Porque muitas pessoas falam, Luzia, mas é facinho de encontrar? É facinho, desde que você saiba diagnóstico. Agora, é facinho saber diagnóstico? Desde que você se dedique e estude, é facinho fazer diagnóstico. Veja, não importa qual a profissão. A gente não nasce aprendendo, um engenheiro não nasce aprendendo, já não nasce sabendo construir um prédio. E olha, aqui tem muito engenheiro aí que constrói prédio e o prédio cai. Então, é facinho? É facinho para quem estuda, é facinho para quem se dedica. Porque para quem não se dedica, vai fazer um prédio e vai cair o prédio, vai ter rachadura, vai ter não sei o quê. Por quê? Porque não se dedicou, mas o conhecimento está ali. Estuda e faz quem quer. Quem não quer, não é facinho. Quem quer, é facinho. Porque, vamos pensar assim, de todos os engenheiros que se formaram, quantos derrubam prédio? De todos os médicos que se formam, quantos realmente fazem uma besteira tremenda? É a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. De todos que estudam acupuntura, quantos realmente fazem uma grande besteira em acupuntura? São poucos. Mas isso não quer dizer que são bons. Apenas não cometem uma besteira. Um erro passível de ser preso, de ser, sei lá, né, expulso da categoria. Isso é cometer um erro grave. Agora, erros, vários cometem em vários níveis. E aqui, a minha vontade é que você não cometa erros em nenhum nível, fazendo um bom diagnóstico e escolhendo um melhor tratamento para o seu paciente. O diagnóstico preciso é muito importante. Então, ressaltando aqui, falando assim, não só da acupuntura, mas de qualquer outro profissional da saúde, tem o educador físico, o dentista, o psicólogo não sei se é da área da saúde, mas enfim, psicólogo, o nutricionista, o médico, todos eles têm o quê? Um diagnóstico próprio. Tem ou não tem? Responde aí para mim. O médico tem o seu diagnóstico próprio? E olha, aqui ainda tem as categorias, né, especializações. O gastro tem um diagnóstico de gastro, um oncologista tem o seu diagnóstico próprio, um oftalmo tem o seu diagnóstico próprio. Mesmo dentro da mesma categoria que é a médica, dentro de cada especialização existe um diagnóstico próprio. Então, e na acupuntura não tem? A medicina chinesa não tem diagnóstico? A gente tem que ficar emprestando o diagnóstico das outras profissões? Então, o conhecimento da medicina chinesa, que são vários, né? Dentro da medicina chinesa nós temos a acupuntura, a gente tem a dietoterapia chinesa, a gente tem a fitoterapia chinesa, tem as artes corporais chinesas, né? A massoterapia chinesa. Então tem vários ramos de conhecimento dentro da medicina chinesa. E todos eles utilizam o mesmo diagnóstico, que é o diagnóstico da medicina chinesa. Então, veja só que grande vantagem, se você aprende o diagnóstico da medicina chinesa, você consegue agora diagnosticar também para a dietoterapia chinesa, também para a fitoterapia chinesa, também para a massoterapia chinesa, também para as artes corporais, também para que mais que eu falei? E para a acupuntura. Então, você consegue fazer com o mesmo diagnóstico, você consegue atuar nas 5 grandes áreas da medicina chinesa. Por quê? Porque você sabe fazer o diagnóstico da medicina chinesa e é o mesmo diagnóstico. E isso é muito importante porque quando a gente consegue
chegar nesse nível de fazer um bom diagnóstico, seja para um, para outro, acupuntura, maço ou fitoterapia ou dietoterapia, não importa, nós estamos conversando da mesma forma. Ah, Lucy, mas eu não sei nada da dietoterapia. Não faz mal, se você sabe fazer o diagnóstico da acupuntura, você pode indicar um conhecido, um amigo teu, que seja... que trabalhe com a dietoterapia chinesa ou mesmo com a fitoterapia chinesa, você encaminha, você sabe como encaminhá-lo. Você até pode sugerir, né, mandando o seu diagnóstico para ele, assim como o médico manda o diagnóstico dele para nós também podemos mandar o nosso diagnóstico, o nosso ponto de vista do diagnóstico para o teu colega que é dietoterapeuta chinês, ou fitoterapeuta chinês, ou massoterapeuta da medicina chinesa. Não pode? Claro que a gente pode, a gente tem que agregar o tratamento. Por quê? Porque, de fato, né, a gente estudar acupuntura, fisioterapia, dietoterapia, piriri, parará, é bastante coisa. Para quem é jovenzinho, sim, dá para pegar tudo, dá para estudar tudo, dá para estudar tudo. Agora, quem já está em final de carreira, sim, né, será que eu vou começar tudo de novo? Mas é sempre bom começar sempre, em qualquer idade, ok? Muitas pessoas me perguntaram se é fácil, até estou olhando aqui as perguntinhas, se dá para fazer acupuntura, e aí é bem o nosso tema, dá para fazer acupuntura sem realizar um diagnóstico, uma vez que o paciente vem com o diagnóstico, olha só, né? Casou direitinho aqui. Então, a pergunta normalmente as perguntas não vêm dessa forma, mas vem assim, querendo dizer a mesma coisa. Se dá para fazer acupuntura utilizando o diagnóstico do médico, né? Tipo assim, a pessoa está com fibromialgia, ok, então vou fazer acupuntura para a fibromialgia. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou perguntar algumas coisas, né? O diagnóstico do médico, o diagnóstico que você está recebendo, ele foi feito por quem? Parece bobagem, mas perguntar isso. Esse diagnóstico que eu estou recebendo aqui do médico Joaquim da Silva Xavier, quem realizou esse diagnóstico? Que profissional que realizou esse diagnóstico? É claro que foi o médico que fez esse diagnóstico, né? Eu acredito que todo mundo aí vai responder que foi o médico que fez esse diagnóstico. Muito bem. Então, agora vem a segunda pergunta. Esse diagnóstico médico elimina a necessidade de realizar o diagnóstico, por exemplo, da fisioterapia? Se você é um fisioterapeuta e vem com esse diagnóstico, agora não há necessidade de você realizar como fisioterapeuta o seu diagnóstico? Como nutricionista, não há necessidade de você realizar o seu diagnóstico? Se você é um psicólogo, não há necessidade de realizar o seu diagnóstico? Ou até, se veio lá do ortopedista e agora a pessoa está num gastro, o gastro vai pegar esse diagnóstico do ortopedista e não vai precisar fazer o diagnóstico dele? Se ele for no oftalmologista e leva o diagnóstico do gastro, o oftalmologista não precisa fazer o diagnóstico da oftalmo? Então veja que são perguntas que parecem desnecessárias e até ridículas, certo? Porque quando a gente coloca nesse patamar das profissões da saúde, a gente consegue enxergar o erro do profissional daquela área não realizar o diagnóstico dele. Eu sou nutricionista, então vem alguém com diabetes, por exemplo. Aí, porque ele já veio com o diagnóstico de diabetes, eu não preciso fazer o diagnóstico nutricional para prescrever o tratamento nutricional para esse paciente. Eu não preciso pegar as medidas dele, eu não preciso fazer todos os cálculos que eu preciso fazer na nutrição para chegar na dieta adequada para aquele paciente, ou simplesmente eu pego o diagnóstico do médico que ele tem diabetes e faço a minha prescrição nutricional baseada nesse diagnóstico. Então veja como isso não é real, como isso é até um pensamento falando, mas isso não existe, isso não é nutricionista.
Não é assim que a gente pode pensar? Um fisioterapeuta que não faz o seu diagnóstico para selecionar as atividades, o nível de atividade, de exercício, sei lá, né, não sou fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta deve de ter que fazer essa avaliação até para ele saber o que ele tem que, como ele tem que proceder com aquele paciente. Não é assim? Vocês que são fisioterapeutas? Então, é inadmissível um profissional que recebe qualquer diagnóstico de um outro profissional não realizar o seu diagnóstico. Agora, pergunta: por que então o acupunturista não precisa fazer o seu diagnóstico diferencial para escolher o melhor tratamento para aquele paciente? E aí, ainda vai mais além. Se o acupunturista realiza o seu tratamento baseado neste diagnóstico médico, então ele somente irá inserir a agulha para aquela condição. E olha, para isso, ele não precisa conhecer a acupuntura, ele só precisa ter a habilidade para inserir a agulha. Saber, ponto tal está em tal lugar, ok. Quanto que eu tenho que inserir? Um e meio. Tá bom. Eu sei o lugar, sei a profundidade e eu tenho a habilidade para inserir a agulha. Agora, por que eu estou inserindo a agulha nesse local? Para tratar fibromialgia. Estes são os chamados, vamos dizer assim, sem querer ferir sentimento de ninguém. Esses são chamados agulheiros, que inserem agulhas muito bem, mas não sabem a razão de estarem utilizando aqueles pontos. Apenas segue o quê? Um protocolo existente para determinadas doenças e patologias. Agora, seguir protocolo para uma doença e patologia, isso é fazer acupuntura para sinais e sintomas. Isso é aquele nosso triângulo que tira só a cabecinha do triângulo, só a ponta do triângulo, mas deixa toda a causa e o desenvolvimento intactos. Ajude o canal a crescer, inscreva-se e dê seu like. Isto ajuda a professora Lucy a continuar produzindo mais conteúdos como este. Ao compartilhar, você ajuda outros profissionais fazendo com que este conhecimento tão maravilhoso seja compartilhado por todos os acupunturistas. Assista aos outros vídeos do canal. Um grande abraço.